Senhores, então, é, continuando aí a análise do Suicoden, do Tsumogarashi que eu venho fazendo, então, penso fazer, terminar o que eu, acho que eu estava fazendo uma comparação interclass, eu vou continuar ela, desse ponto que eu acho interessante, mesmo que seja uma repetição de informação, mas eu acho interessante. Eu fazendo a comparação do Tsumogarashi com o Interclass, que são os dois spin-offs da série, né? Ou talvez até os dois únicos, que eu lembro agora. Interclass é um jogo rápido, maluco e com vômito de informação nível industrial. É muita informação. Em relação ao jogo, são muitas coisas para pensar e muitas coisas que estão ao redor do jogo. Já Tsumogarashi não é assim, sendo até melhor nesse ponto do que Interclass, com uma contação, com um ritmo de contação da história bem mais equilibrado. Menos no começo, embora também não seja ali algo em descontrole, mas algo até um pouco monótono, até eventualmente entrar na história, né? Até explicar, estabelecer os conceitos principais do jogo e tal. O Tsumogarashi demora um pouco para isso, mas que não carrega o verdadeiro espírito da franquia em seu bojo inicial, digo no início do jogo. Portanto, vejamos e aguardemos, né, os eventos do jogo transpirarem para ver se melhora. Pelo que vi até agora, sim, o jogo e sua história estão ficando cada vez mais interessantes. Eu acho que, né, no início o Tsumogarashi ele não vai, vamos dizer, estabelecendo o passo, vamos dizer, com eventos importantes. Não estou dizendo que eventos importantes precisam ser necessariamente eventos explosivos, eventos que sejam aí os eventos totalmente definidores, como o Adams 3 começa também, com evento já que você está no começo ali, eventualmente já salvando o mundo. Você até pode começar dessa forma, mas não é isso que o Suicoden se trata. O Suicoden vai desenvolvendo a história. Mas o Tsumogarashi, eu acho que ele demora, ele é meio monótono no começo do jogo e ele demora bastante até. Ele demora bastante para realmente se estabelecer. Estabelecer os pontos iniciais, principais da história que já possam ser contados. Né? Enfim, o jogo começa com a personagem principal e seus amigos refletindo acerca da profecia de que monstros seculares, né, ou centenários ou centeniais, que o seja, que monstros centenários, né, aparecem a cada 100 anos, ou apareçam, deixa eu colocar. Não. A cada 100 anos para atormentar as pessoas do seu continente ou país. E esse período já estava se concluindo, então os 100 anos já estavam passando, né? Os 100 anos já estavam acabando e muito possivelmente os monstros, que são chamados de Teras Pharma no jogo, supostamente reapareceriam. Esses Teras Pharma eles não são os únicos tipos de monstros no jogo. Tem os monstros normais e tem os Teras Pharma. Né? Os Teras Pharma são monstros especiais. Eles têm ali, depois do jogo vai explicar, não posso spoiler, eles têm uma missão especial. Né? Ok. Mas o mesmo evento cataclísmico parece ocorrer, repetir-se a cada 100 anos, havendo relatos de que o mesmo já ocorrera 100 anos antes. E mesmo até 200 anos antes da era presente do jogo, embora esses 200 anos se perdeu mais na história, assim, tipo, não se fala muito de 200 anos, mas acredita-se que 200 anos antes também havia o ataque desses monstros chamados Teras Pharma. A história basicamente revolve ao redor da noção de tempo, em que podemos retornar ao passado, 100, creio que depois de 200 anos também, para consertar situações do passado, para evitar problemas no futuro, ou situações ruins, só no futuro direto mesmo, que seria, na verdade, o nosso tempo presente, que seria, na real, o nosso presente, mais especificamente no ano 300, ali no calendário do império específico do jogo, que é um império chamado Ionia, né? Ou mesmo até usando pessoas do passado para nos ensinar novas habilidades de luta ou não, porque elas não podem ir para o futuro, né? As pessoas do passado elas não podem ser recrutadas para o futuro. E que então poderemos usar depois em nosso presente também. Ou ainda pedindo para pessoas do passado performarem tarefas ou mesmo plantando essas árvores que usaremos depois para teleporte ao passado. Ainda pedindo tarefas no passado, como também nos ensinar habilidades. Né? Porque, por exemplo, as árvores que eu falei que eram as árvores Era, né? E essas árvores é que eventualmente nos permitem viajar. Não lembro se eu cheguei a falar isso na, no vídeo anterior, em que se plantando árvores, você poderia voltar no mesmo local onde essa árvore havia sido plantada. E essa árvore expulsaria, pelo menos inicialmente ela expulsa esses monstros Teras Pharma daquela localidade específica. Né? Mas ao mesmo tempo, se você volta no passado por meio da árvore, que a princípio é a única forma de se retornar ao tempo, você só pode ficar na região daquela árvore específica. Você não pode ir muito longe dela, porque senão você volta para o presente, porque a árvore não tem o poder de te manter no passado distante dela, apenas na área em que ela esteja. Né?
Então, esse é o poder principal aí da árvore era, né? Então você pode pedir, se você retornou para o passado e conhece alguém do passado, essa pessoa que vai ter que plantar a árvore em outro local para que essa árvore depois exista 100 anos depois para você poder fazer esse retorno até 100 anos antes, né? Então a árvore provavelmente cresce rápido, né? Porque nós voltamos praticamente no momento instantâneo em que a pessoa plantou, não no mesmo momento, mas alguns minutos depois, em que a pessoa já plantou a árvore, nós já podemos retornar ao tempo dela. Então, a árvore era, ela tem esse poder de fazer o retorno temporal. E nós não podemos fazer isso eventualmente, porque nós não podemos sair de uma área específica em que nós plantamos não, em que havia essa árvore de Hera, né? De Hera no sentido era tempo, não era divindade grega. E como nós não podemos nos afastar demais dessa árvore, a gente tem que pedir, justamente, se a gente precisar plantar essa árvore 100 anos antes, a gente vai precisar pedir para alguém que seja nativo dos 100 anos antes para plantar a árvore em outro local que nós desejamos ir. Então, se a gente foi no local, retornamos 100 anos atrás. Ah, mas eu preciso que essa árvore seja plantada em uma outra localidade também. Aí eu tenho que pedir para um sujeito e tal. Então, sempre se baseia nisso. A gente só pode retornar para áreas em que nós pedimos para alguém plantar árvore. Né? E às vezes só para aprender uma habilidade específica, às vezes não é nem para fazer uma dungeon tão especificamente. No geral também, dá para você fazer. Mas o objetivo principal é você conversar com um personagem de 100 anos antes para pedir uma habilidade para ele, ou de 200 anos antes para pedir uma habilidade para essa pessoa e tal. Para evitar problemas do futuro, tá. Ou mesmo até usando pessoas novas habilidades. Ou ainda pedindo para pessoas do passado performarem tarefas, ou mesmo plantando essas árvores que usaremos depois para teleporte ao passado. Performarem tarefas, ou mesmo plantando essas árvores que usaremos depois para teleporte. Ou ainda pedindo para pessoas do passado performarem tarefas, ou mesmo plantando essas árvores que usaremos depois para teleporte ao passado. Exatamente, isso que eu acabei de explicar sobre a questão da árvore. Precisamos retornar ao passado no geral para plantar árvores em localidades específicas, mais propriamente com duas finalidades. Uma, essas árvores especiais, chamadas de árvores era, possuem um condão de fazer retornar e avançar no tempo. E também de afastar, ou, digo, avançar e retornar ao nosso próprio tempo. As pessoas do passado não podem avançar no tempo. E se não me engano, as mesmas pessoas de 100 anos atrás, elas também não poderiam retornar 200 anos atrás, salvo engano. Retornar e avançar no tempo. E também de afastar criaturas monstruosas específicas do jogo, chamadas de Terras Farm, que não são criaturas convencionais. Essas que são também encontráveis no jogo, mas que não seriam, que não são monstros, ou ao menos não dessa categoria Terras Farm, que são monstros para valer. Então é nesse sentido. Tipo, tem duas classes de monstros. Tem os Terras Farm e tem os monstros normais, que são animais, no geral animais convencionais. Exatamente, chamadas de Terras Farm, que não são criaturas convencionais. Criaturas convencionais também são achadas no jogo, mas que não são monstros Terras Farm. As Eratriz só devem ser plantadas em locais específicos do jogo, vez que elas só garantem um afastamento dos Terras Farm até certa distância. E só podem fazer retornar ao tempo até certa distância também. No sentido que se você se afasta delas, você volta para o seu tempo presente normal. Se nos afastarmos demais delas, retornamos à nossa própria era automaticamente, pois a árvore não detém tanto poder assim, tanta elasticidade. Né? O poder dela não dista tanto assim, apenas vamos dizer, o poder dela se limita ao tamanho de uma dungeon, na verdade. Né? Ou uma dungeon de transição, enfim. Coisas assim. Claro que no presente, se nos afastamos da árvore era, não voltamos ao passado. Já que se trata do nosso próprio tempo presente, e nesse caso a árvore era nem precisaria de ter o poder de retornar ao tempo sem que nós quiséssemos antes. Justamente. Ao final de plantá-las, pegamos uma semente da árvore que ela derruba, para que se permita então a plantação de outra. Ou seja, do mesmo tipo de árvore em outro local quando necessário e cabível. O sistema de batalha é meio diferente, apesar de, como tradicionalmente na franquia, se poder portar 6 personagens na parte, né? Mas com o jogador podendo posicioná-los em 9 campos distintos do espaço de sua parte no campo de batalha. É interessante isso, eles mudaram um pouco, porque no Suicune tradicional você só tem. No Suicune tradicional você só tem. Tirando o Suicune 4 Trickrais, que você pode colocar 4 personagens, não lembro agora. Mas, no geral, nos Suicones, do 1 ao 5, você pode colocar 6 personagens no campo de batalha, mas você só vai ter aquelas posições. E de maneira que no 3 pensa de maneira um pouco diferente, porque você não é que sejam 6 posições, que também são, mas a pessoa que está na frente, ela age, melhor dizendo,
a personagem que está atrás ela age de acordo com aquilo que está na frente. Se a personagem da frente fez uma opção, algumas opções a personagem de trás já não pode mais escolher. Então ainda num sistema ali meio misto, na verdade de 3 duplas e não de 6 posicionamentos. Mas isso eu explico na análise do Suicoden 3, já feita, né? E mas com o jogador podendo posicioná-los em 9 campos do espaço. Aqui não, aqui você eventualmente só pode colocar 6 pessoas na parte. Eu até pensei que se poderia colocar 9 personagens e não é isso que não é assim que funciona, né? Se poderia, apesar dos 9 espaços, não se pode colocar 9 personagens, só se pode colocar 6, e daí você eventualmente vai ter espaços vagos. Então alguns personagens você pode colocar no meio, alguns atrás e outros na frente. Eu não sei se isso eventualmente vai ter alguma diferença sobre a questão da força do ataque. Se eventualmente o personagem que está na frente, na linha de frente das 9 posições, nas 3 posições frontais, se ela eventualmente vai de repente ter mais força e um pouco menos de defesa, eu não sei exatamente qual é o equilíbrio disso. Eu acho que sim, eu acho que se você colocar na frente, pelo menos a sua defesa fica um pouco mais prejudicada, se você está na fileira de frente. Enquanto nas 6 posições traseiras, a princípio você fica, de repente teria uma quantidade, você teria uma força menor, porque de repente até você chegar no inimigo você tem que percorrer uma distância maior, mas ao mesmo tempo você fica com uma defesa sobrecarregada. Você fica com uma defesa, não, sobrecarregada não, você fica com uma defesa menos carregada, então portanto a sua defesa se torna mais hábil, vamos dizer assim, ou mais forte, porque o inimigo também, a princípio, se não estiver lançando magia ou flecha, ele vai ter que se aproximar mais de você e, portanto, percorrer um pouquinho mais de espaço para poder eventualmente atingir o seu corpo. Então, por isso supostamente enfraqueceria o ataque da personagem, né? Isso faria com que o ataque da personagem fosse enfraquecido. Mas eu não tenho certeza se esse sistema funciona exatamente desse jeito. Haver 9 espaços não significa que se possa colocar 9 personagens em sua parte. Ao contrário, somente 6 mesmo assim. Como nos Suicoden tradicionais. Sobrando, portanto, 3 espaços que permanecerão vazios no decorrer do jogo, enquanto você não ocupá-los e tirar um personagem de um ponto específico e colocar em outro, e a posição anterior vai ficar vaga. A partir de agora, a posição anterior vai ficar vaga, porque você tirou a personagem dali e colocou em outro lugar, dentre as 9 posições específicas. Mas esses espaços também podem ser ocupados. Mas aí o espaço anterior em que a personagem se encontrava antes estará agora vazio, obviamente, devido à troca de posição para o espaço que estava antes desocupado. Devido à troca de posição para a nova posição, tá. A trilha sonora altamente questionável para padrões Suicoden. Na verdade, é uma trilha sonora, se eu for só comparar com jogos normais, a trilha sonora do Suicoden é boa. Então, nesse sentido, não há o que se falar. Tem também algumas músicas que realmente destoam e despontam, elas são muito boas. Talvez eu não diria que a maioria das músicas ali varia entre o médio e o bom, algumas muito boas ou excelentes, ou com porções muito boas ou excelentes, e outras até bem sem graça, algumas músicas bem sem graça desse jogo. Muitas músicas aqui não possuem a característica musical da franquia, porque sempre Suicoden, mesmo no spin-off, Tricrais, a trilha é top. E aquela coisa, as músicas aqui elas não possuem eventualmente a característica musical da franquia, de notas mais leves e ao mesmo tempo experimentais. Ou eventualmente experimentais, mas assim, tentando tirar um som de algo, não só de um instrumento, mas tentando tirar o som de algo mais, como é que eu posso dizer isso? Tirar um som interessante de algo que seria de repente muito agudo ou muito grave. Normalmente o agudo tem alguns exemplos de música que dá a impressão que a pessoa está arranhando um quadro e ainda eles conseguem tirar um som disso interessante, portanto experimental. Mas claro, usando instrumentos, não colocando a unha no quadro, não literalmente, mas essa é a comparação. Nesse jogo, apenas músicas de notas leves no geral, com algumas músicas só das que eu vi até agora, tendo realmente essa pegada diferente e peculiar à franquia. E claro, que algumas você vai também ali colocar um elemento épico, colocar um elemento
mais tranquilo, colocar um elemento mais clássico, né, nas músicas. Mas isso até é o normal da franquia, o normal da franquia Suicoden. Mas com isso fazer uma quantidade maior de músicas muito boas, isso que faltou um pouco, eu acho. Faltou uma musicalidade mais agradável, uma melodia mais agradável para as músicas. Ou mesmo versões de músicas antigas já clássicas da mesma franquia, que tem pouco, né? Aqui não tem muito, também nem acho que seja obrigatório. Mas assim, eu não vou, não é uma trilha sonora ruim. Pro padrão Suicoden, assim, deixa a desejar e aí acaba sendo um pouco decepcionante. Mas mesmo para dentro do padrão Suicoden, é uma trilha apenas boa. Só que como ela não chega no nível muito bom ou excelente, aí a gente já começa a questionar, né? A gente já fica, poxa, o gráfico é ficado em 3D e parece usar bastante potencial do PSP. O PSP vem me impressionando bastante, assim, porque, poxa, é um jogo até grande. É um jogo também, por exemplo, do Suicoden 1. Dá para terminar até mais rápido, mas assim, é um jogo, vamos dizer, do tamanho do Suicoden 1. Com 3D bem feito, acho que até os gráficos dos humanos não é lá aquela coisa, mas não é ruim. Os gráficos de cenários são muito bons. E usando o PSP, usando o PlayStation Portable como plataforma. Acho muito interessante isso. Os jogos do PSP eles me impressionam porque eles conseguem ter gráficos melhores que os jogos de Nintendo DS. Eu não sei se eventualmente um jogo de Nintendo DS que de repente tenha um gráfico semelhante ao do Suicoden Sumo Garage seria um gráfico melhor que o dele. Porque se eu for comparar o Suicoden Interclass, eu já falei isso em vídeo, né? O Suicoden Interclass para Nintendo DS, comparando com o remake do Star Ocean 1 para PSP, o remake do Star Ocean 1 tem gráfico melhor que o do Nintendo DS. Que veio até um videogame, se não me engano, ele veio até um pouco depois, porque o PSP competia ainda um pouco ali com o Game Boy Advance, né? A ideia do jogo nos cenários de luta, que são os mais exploráveis, é mais ou menos fazer dungeons mais curtas, ao menos no começo do jogo, já que não terminou o jogo ainda. Não, mas no geral essa é a tendência geral do jogo. E em relação à trilha sonora, depois eu escutei a trilha sonora inteira e eu meio mantenho a minha posição. Assim, ela não, no máximo ela ficaria entre o bom e o muito bom a trilha sonora. Ela não chega num nível de muito bom, porque eu não reclamaria. Como ela só tem um nível bom, eu falo, cara, não é padrão Suicoden. Mas como eles não estão mais fazendo jogos ultimamente, eu não chamaria tanta atenção, né? Mas aqui, interessante, depois de tantos jogos, a Suicoden Tsumugareshi que é o ponto de queda de trilha sonora, hein? E é uma queda um pouco considerável, mas é uma queda. Claro que tem músicas boas também, mas destoa das outras trilhas. A ideia do jogo nos cenários de luta, que são os mais exploráveis, é mais ou menos fazer dungeons mais curtos, tá? No estilo do que chama dungeons de transição. Então tem muito isso no Suicoden Tsumugareshi. Usados largamente também em ou de Suicoden 3. Justamente, eles trouxeram aqui a mesma ideia. De colocar muitas dungeons de transição para isso dar não só conteúdo, para dar volume ao jogo mesmo, né? Então muitas dungeons são dungeons de transição, algumas poucas delas até sem inimigo nenhum. Mas no geral, a maior parte das dungeons do jogo, pelo que eu lembro agora, são dungeons de transição ou na mesma quantidade que dungeons normais. Essas nada mais são um conceito, né, do que dungeons no geral curtas, que servem essencialmente para levar o jogador de um lugar a outro, ao outro do mapa, não tendo no geral área sem saída, vamos dizer assim, né? Ela serve só realmente como uma área de travessia mesmo. Então, na verdade, isso aqui não é novidade no universo Suicoden, né? Esse grande uso, vamos dizer, de dungeons de transição, e você tem que passar por elas várias vezes até para poder chegar em outros lugares, ou mesmo até para evoluir de nível, ou até para pegar alguns tesouros, enfim. Para levar o jogador de um lugar no mapa, não tem. Já sendo, por exemplo, carreiros ou campos abertos que servem no mais para conectar um lugar ao outro, um ponto a outro do mapa. Por vezes contendo nelas evento, por outras vezes não. No geral, não. Não são dungeons tradicionais, em que haja eventos muito importantes, ou mesmo tendo até uma área sem saída, mas que no final tem ali alguma coisa muito importante, um chefe muito importante, um item muito importante. E muitas delas têm no final dungeons com saída, né? Dungeons com saída, essas que eu estou falando, as de transição. As dungeons tradicionais, muitas delas não têm saída. No geral, há uma grande quantidade de dungeons que não são de transição, dungeons normais, que são sem saída, e talvez algumas, uma quantidade menor, que são com saída. Né? Ao contrário das tradicionais. Não, mas aí que tá, nem todas as dungeons tradicionais têm saída. Essa frase que eu fiz não tem tanto sentido. Peraí. Deixa eu apagar. Porque as dungeons tradicionais, ela depende, né? Tem muitas dungeons. Eu acho que a maioria não tem saída, mas muitas têm saída.
Sobre cenário, porque hoje já tem tantos RPGs e, portanto, tantas dungeons por aí. Sobre cenários de luta, digo mais exploráveis, porque as cidades mesmas não são, digamos, tão exploráveis assim. Porque na cidade, você não pode, no geral, você não pode correr na cidade, a não ser que ela esteja abandonada, alguma coisa assim. Que a cidade mesmo seja uma dungeon. Fora isso, as cidades seguem o modo mais utilizado em RPGs táticos. Conosco tendo uma lista escrita de pontos, opções da cidade ou de destino onde nós podemos ir dentro da cidade. E aí a gente pressiona para onde vai, escolhe dessa lista, né, de itens. Onde a gente vai, o personagem já vai lá sozinho e nós adquirimos aí. Nós, nós adquirimos os. Vamos dizer, adquirimos? Não. Nós atingimos os locais onde eventualmente nós desejamos ir. As opções de destino dentro da cidade mais importantes acessíveis dela. Conosco tem uma lista escrita de pontos de destino dentro da cidade mais importantes que sejam acessíveis dentro dela. Mais importantes acessíveis, tá. Então pressionamos, confirmamos essa lista onde desejamos ir e as personagens se dirigem a lá automaticamente, após pressão confirmação do botão. Onde desejamos ir, tá. Em sistema Fast Travel. Ou conosco, os jogadores pressionam direcionais e laterais analógicos para as laterais com o intuito de nos movermos para o local onde queremos ir. Mas, porque você não só pode escolher na lista, se você apertar para o lado, já vai para a casa ao lado. Né? Mas nós não vamos controlar o personagem correndo até a casa, ele já vai automaticamente, a gente só decide onde ele vai. A gente só aponta onde ele vai. Né? No mapa, para você ir nas dungeons de transição normal, é a mesma coisa, o mesmo esquema. Também é Fast Travel, como em Suicoden 3. Você vai ali de um local, sai da sua cidadezinha. Quando você sai da cidadezinha, está no mapa, você vai para outra dungeon. Aí você faz Fast Travel, aponta para a dungeon que você quer, aí a dungeon abre e você começa a explorá-la. Né? Esse jogo tem uma semática bem semelhante ao Suicoden 3 no que se refere à jogabilidade. Né? Para tratar quando nos movemos para o local onde queremos ir, mas precisando apertar o botão para que possamos confirmar que vamos acessar de todo local e que também não é explorável por dentro. Nos quais apenas conversamos com algum interno ao estabelecimento. Por exemplo, se eu estou dentro de uma cidade, escolhi ir numa casa específica. Eu não posso explorar a casa, eu só vou ali conversar com a pessoa e já vou embora. É isso que acontece. Ou vou comprar itens, vou fazer ali uma negociação e vou embora. É assim que funciona. Não tem exploração da própria casa em si, como também não tem exploração da cidade no geral. Nós precisamos apertar o botão para que possamos confirmar que vamos usar de lugar e também nos tá. E é isso aí. Essa é a minha análise do Suicoden Tsumogareshi, né? Em que, apenas para explicar um pouco mais da história, né, como vai haver a invasão desses Terras Pharma a cada 100 anos, a gente está se preparando para lutar contra os Terras Pharma. Os nossos amigos, inclusive, são ali lutadores que vão enfrentar esses monstros que aparecem a cada 100 anos e que a gente está ali juntando pessoas para fazer esses frontes para fazer a luta contra os Terras Pharma. Só que no meio desse caminho, para tentar entender essa história de repente, por que esses Terras Pharma estão aparecendo, é lançada uma outra dificuldade, que é a questão da árvore era. E que nós podemos retornar 100 anos antes para perguntar, como é que, para os heróis antigos, como é que vocês derrotaram os Terras Pharma e tal. Só que isso é estranho, como é que a gente pode voltar 100 anos atrás? Então o jogo já começa com esse mistério. Só que até entender a lógica, até explicar totalmente a história da lógica das árvores era, leva muito tempo, né? Até os Terras Pharma não, os monstros assim, é uma coisa que simplesmente o jogo lança porque é uma das dificuldades do jogo. Aqui eu acho até mais interessante, porque é uma coisa melhor trabalhada, é um mistério que está no jogo inteiro. Não, a árvore era até aparecer lá o menininho, que é o Zephon, né? Até ele explicar como é que funciona, e daí algumas coisas a gente tem que fazer, porque se ele explicar supostamente a gente não vai acreditar, então a gente tem que ir lá e fazer na prática. Então esse ritmo da contação inicial da história não é um ritmo interessante. Então, até nesse caso, se for comparar com o Suicoden 3, destoa totalmente. O Suicoden 3 tem um grande ritmo de contação de história, em que você pode escolher qual capítulo que você vai. Não escolher o capítulo, mas escolher o capítulo de quem você vai viver naquele momento. Se você vai primeiro escolher o Guido, depois a Crise, depois o Hugo, ou se você quer fazer o capítulo 1 do Hugo antes. Ou eventualmente você já pode ir até para o segundo capítulo do Hugo, você já pode ir antes, né? De repente terminar o primeiro ou segundo capítulo do Hugo, depois voltar para o capítulo de outras personagens, do Guido ou da Crise. Então o Suicoden Tsumogareshi, claro que obviamente que não tem isso. No final está ali mais ao redor da história de um protagonista específico, recrutando as outras personagens para fazer a luta aí contra
Até nas falas. Aqui até vai ter umas explicações melhores sobre a questão de por que 108 personagens, as chamadas estrelas do destino, né? E qual é exatamente o funcionamento das estrelas do destino e qual é a lógica por detrás. Era interessante. Ó, sempre se você vai misturando algumas informações espalhadas pelo Suicune, você vai entendendo um pouco mais, não só da franquia, mas dos próprios elementos da franquia, né? Então aqui tem uma explicação até mais interessante sobre a questão das estrelas do destino, mas não vou spoiler, não posso dar tantas ideias assim, apenas então esse complemento aí ao meu primeiras impressões do Suicune Tsumo, né? Vamos chamar de Suicune Tsumo, as minhas primeiras impressões que eu tive ao jogar esse jogo. Valeu e Deus é bom. Valeu.